salve, querida rapaziada do YouTube, como que vocês estão hoje? Um vídeo especial, um vídeo visando Copa do Mundo. Estamos chegando, gente, estamos chegando, falta alguns meses ainda, mas estamos lá, tá indo, né? Tá indo aos poucos, faltando alguns meses, mas tá indo. E sim, gente, hoje eu vou fazer aqui com vocês a meu 11 e minha convocação. Imagina que eu sou o Carleto, eu sou Dom Carlo Ancelotti e eu tenho que convocar o time hoje, os jogadores hoje. Eu botaria esses nomes que eu separei aqui com vocês e a gente vai discutir o porquê. Eu acho isso legal, eu acho esse tema desse vídeo legal. Muito porque a gente tem alguns jogadores brasileiros indo muito bem. Tô muito feliz com o Endrick. Já sabem que ele vai estar na lista, né? Obviamente eu falei tanto dele. Mas eu fico muito feliz que ele tá no Lyon, tá indo muito bem no Lyon. Eu acho que ele merece muito. É um moleque que realmente parece que viveu uns tempos terríveis, né? Com o Xabi Alonso. Mas enfim, gente. O vídeo é sobre isso hoje, tá? Então, quem já puder compartilhar comigo, deixar aquele like, agradeço demais. Vamos lá para a escalação, rapaziada. Vamos lá, então. Eu acho que começando assim, teria que ser no 4-3-3, pelo menos esse é o jeito que eu imagino que o Ancelotti deve estar planejando o time dele, tá? Na 4-3-3. Então fique em mente que, tipo assim... desculpa, eu achava que tava tocando a serra elétrica aqui do vizinho, tá difícil, toda hora difícil, tá? Então, se vocês estiverem escutando isso, eu peço perdão, mas se não tiverem, eu tô. Enfim, vamos lá. Cara, começar com o goleiro, gente. Goleiro, gente, não tem muito o que falar, não tem muito o que dizer. A gente sabe que esse cara aqui vai ser o titular. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu já falei pra vocês que o Alisson é o melhor goleiro que a gente tem. Agora, eu falo pra vocês sempre isso. O Brasil precisa de um goleiro catador de pênalti. Então, tipo assim, vamos botar, tipo assim, goleiro reserva. Quem que eu acho que pode chamar? Quem que eu acho que o Ancelotti pode chamar? Quem acha que ele tem em mente? Pra reserva do Alisson, pra, tipo, agarrar assim. Ederson e Bento. Eu acho que, sinceramente, vai ser um desses dois, tá? Vai ser um desses dois. Não tem como não ser um desses dois. Eu não sei se ele já convocou o Ederson desde que ele assumiu. Eu acho que não. Sempre foi o Bento e mais algum, né? Mas fique em mente que, cara, Ederson e Bento, na minha opinião, são quem ele vai escolher para ser o reserva do Alisson. Agora, quem é o terceiro goleiro? Pra mim tem 3 vagas. Tem 3 nomes, na verdade. 3 vagas ou o quê? 3 vagas nada. 3 vagas tem, mas tipo, o terceiro goleiro é o terceiro que vai pegar o pênalti, que vai ser o goleiro que eu vou entrar pra pegar pênalti. Então, eu tô escolhendo esse goleiro especificamente pra pegar pênalti. E eu tenho 3 nomes, rapaziada, pro terceiro goleiro. Tem Neneca, tem o querido Fábio e tem o Léo Jardim. Na minha opinião, são esses 3 goleiros que ele vai pensar, tá? Pra escolher. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o Alisson não é catador de pênalti. A gente já viu isso há muito tempo no Liverpool, porque ele não cata pênalti. Não adianta, ele só não cata. Ele tem muitas qualidades como goleiro principal, mas pênalti ele não cata. Então, irmão, ele não vai catar esse pênalti. Ele não vai ser o catador de pênalti. Então, o terceiro goleiro tem que ter um catador de pênalti que vai ser, na minha opinião, Neneca. O Neneca vai ser o escolhido para catar pênaltis. Porque o Neneca, querendo ou não, é um ótimo catador de pênaltis. Ele sabe muito bem escolher o canto. Eu fiquei impressionado no Cruzeiro e Corinthians do ano passado, na semifinal da Copa do Brasil. Ele não errou um canto do chute. Claro, ele só pegou 2 pênaltis, né? Mas ele não errou nenhum canto. Eu achei isso muito impressionante. Eu poderia colocar o Cássio aí também? Posso. Posso colocar o Cássio também nessa lista? Posso, mas eu não acho que ele vai chamar o Cássio. Eu não acho que ele vai chamar o Cássio. Acho que tá entre esses 3 nomes. Fábio, Léo Jardim e Neneca. E eu acho que o Fábio é eu também puxando para mim, né? Eu adicionando na lista, tá? Eu botando na minha lista aqui, que eu convocaria talvez o Fábio também, mas eu acho que seria Neneca, tá? Esses vão ser os 3 nomes. Na minha opinião, Alisson, Bento e Neneca vão ser os goleiros, tá? Muita gente vai gostar, muita gente não vai gostar. Eu acho, sinceramente, que o Alisson é o titular. Não tenho o que dizer, rapaziada. O Alisson realmente vai ser o goleiro que vai comandar a gente nessa Copa mais uma vez.
E o meu único medo com o Alisson no gol é realmente os pênaltis. Os pênaltis é a única coisa que não me deixa seguro com o Alisson no gol. O resto eu acho super de boa. O Alisson é um ótimo goleiro. Beleza, rapaziada? Vamos pra parte defensiva agora, começando com os laterais direitos. Se segurem, tá? Se segurem, porque lateral direito e lateral esquerdo, vocês sabem que o Brasil não tem lateral bom. Vocês sabem muito bem disso, tá? Mas, cara, gente, vou ser bem sincero com vocês. Não tem como não ser o Wesley, cara. Eu sei que o Wesley ainda faz o Coringa de jogar na outra, tá? Porque ele também tá jogando na outra. Ele tá jogando na outra pela Roma. Mas, gente, vou ser bem honesto com vocês. Ele vai ser convocado. Gostando ou não do Wesley, querendo ou não o Wesley, eu sei que uma galera tem anti-flamenguismo em mente, não quer o Wesley por causa disso. Mas é. Tipo assim, irmão. Nessa hora, seleção brasileira, você tem que deixar essas coisas de lado e tem que aceitar que o Wesley é o melhor lateral que o Brasil tem hoje em dia. Não tem o que dizer, rapaziada. Quem que vocês convocariam no lugar do Wesley? Quem que é melhor que o Wesley? Quem que tá tendo uma melhor temporada que o Wesley na Roma? O Wesley tá tendo uma baita de uma temporada na Roma. Então, eu acho, sinceramente, que vai ser o Wesley, não tenho o que falar. Ele é muito bom ofensivo. O meu medo com o Wesley sempre foi a questão defensiva dele. Eu acho que ele indo pro futebol italiano, ele ia ter melhorado nesse aspecto, né? Eu vejo algumas vezes ele melhorando nesse aspecto, mas não tá ainda muito assim melhor do que ele tava no Flamengo, sabe? É muito também porque ele joga bem ofensivo com o Gasperini, né? É o técnico que era da Atalanta e agora está na Roma. Então o Wesley ofensivo é muito bom, ele consegue trazer muita oportunidades ofensivas, assim, muito. Como que eu posso fazer? A pressão alta também é muito. Eu gosto do Wesley na pressão alta também, é um ótimo lateral para isso. É um lateral ofensivo, gente. É um lateral ofensivo. Agora, defensivamente, é realmente um problema. O gol o Brasil e Tunísia. O gol da Tunísia saiu no erro dele, né? Então a gente tem que realmente torcer para ele estar melhor no aspecto defensivo. Porém, eu não acho que tem alguém melhor. Agora, pra ser a reserva dele, gente, o Ancelotti pode chamar o Wanderson, do Mônaco, ou ele pode chamar o Paulo Henrique. Gente, eu sei que você pode ter algum jogador do seu time que você acha que pode ser melhor e tudo mais. Eu sei que uma galera corintiana fala, pô, tem que chamar o Mateuzinho. Cara, isso daí já tá definido. Essas posições já tá definido. E, cara, pra mim, eu compartilho a mesma ideia que o querido Ancelotti. Não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Vai ser Wesley e Wanderson, na minha opinião, a lateral direita do Brasil. Beleza? Esses vão ser os dois nomes do Brasil na lateral direita. Agora, zagueiro, irmão. Zagueiro, eu sinto que o Brasil está bem. Porque um dos zagueiros, pra mim, do Brasil, tá tendo uma das temporadas absurdas. Não só essa, como na última também teve. Que é o querido Gabriel Magalhães, gente. Gabriel Magalhães atualmente é o melhor zagueiro brasileiro atuando no mundo, né? No mundo. Eu acho que o Gabriel Magalhães é um baita de zagueiro. Ele tem amadurecido muito bem no Arsenal e tem ido muito bem também no Arsenal, até melhor que o Saliba, que é um grande zagueiro também francês. Então, eu acho que, sinceramente, Gabriel Magalhães vai ser convocado. Ele é para ser titular, tá? Não tem essa, não tem como ele não ser titular, né, gente? Eu acho, sinceramente, muito difícil ele não ser titular. Agora, do lado dele, tem o nosso querido Marquinhos. Tem que ser o nosso querido Marquinhos, sabe? O Marquinhos, ele. Ele é é a cativa, né? Ele é o cara experiente, sabe? Então, eu acho que o Marquinhos também fez uma ótima temporada passada no PSG. Essa temporada, obviamente, não é a mesma coisa, porém, ele ainda é um zagueiro seguro. E a gente também tem um aspecto de que a gente não sabe como vai estar Éder Militão, gente. O Militão. Acho que ele vai estar apto para jogo antes da Copa, né? Porém, a gente não sabe como que é a questão física dele, cara. Lembrando que na última Copa ele se machucou também. Vocês se lembram que ele se machucou? Ele teve que ser improvisado de lateral também. Ele jogou no improviso machucado. Então, tipo assim, o problema do Militão sempre foi pra mim a questão física dele. Essa questão de com lesão e tudo mais. Então, pra mim, irmão, eu ainda convocaria ele. Eu ainda convocaria o Militão porque eu acho que ele vai estar pronto pra Copa. Eu acho que ele vai voltar de lesão antes da Copa. E acho que ele tem que estar nessa lista. Agora,
Gabriel Magalhães e Marquinhos, pra mim, que são os titulares dessa seleção brasileira. E a zaga titular do Brasil é essa, tá? Agora, o quarto zagueiro, gente. O quarto zagueiro tem nomes. Tem vários nomes que você pode colocar como quarto zagueiro, mano. Tem o Fabrício Bruno, tem o Danilo. Tem muitos zagueiros mesmo, rapaziada, que o Ancelotti podia chegar e podia só convocar, sabe? Tem muitos mesmo. Mas vocês podem me chamar de clubista, mas eu chamaria o querido Danilo. Danilo. Por que o Danilo, Pipo? Porque o Danilo é um zagueiro que também consegue fazer a função de lateral. E ele vai ser um zagueiro reserva. É um zagueiro mais para passar experiência. É um zagueiro que também teve uma temporada boa no Flamengo. Por mais que não foi nada espetacular. Foi só uma temporada regular e boa. E eu acho que é a última Copa do Mundo dele. Ele já disse em algumas entrevistas que talvez seja o último ano dele como jogador profissional. Então eu acho que isso vai pesar. E quem acha que isso não pesa, vocês estão alheios do que é a CBF e o que é essas convocações. Tem muito empresário envolvido. E não se esqueçam que o Daniel Alves, com 41 anos, não jogando pelo Puma, só treinando, foi convocado para a Copa de 22, né? Então, fiquem com isso em mente. Eu acho que o Danilo vai estar, por mais que muita gente não goste, eu acho que pelo menos tem um méritozinho dele para ele ter tido uma temporada regular e ele não vai ser titular. Eu gostaria também de saber qual a opinião de vocês sobre isso, rapaziada. Quem que vocês convocariam também, pode deixar a escalação de vocês aí nos comentários também, tá? Fabrício Bruno, eu não vejo, eu não sou contra, porém eu acho que se ele fosse convocado, ele ia ser o zagueiro reserva. Tipo, eles iam convocar 5 nomes só de zagueiro, tá? Então, esse quinto nome seria o Fabrício Bruno. Eu coloquei só 4 nomes, tá? Por isso. Beleza? Lateral esquerda. O Wesley também sabe fazer lateral esquerda se for preciso. Isso é um fator bom. Porém, vamos chamar de clubista, mas Alexandro, gente. Alexandro é o nosso querido lateral esquerdo titular. Porque, cara, gente, não tem. A gente não tem lateral esquerdo. A gente não tem lateral direito, gente. A gente não tem. Aí quem é o reserva do Alexandro, Pipo? Aí tem vários nomes interessantes, porque a gente tem Caio Henrique, a gente tem Luciano Juba e a gente tem o nosso querido Renan Lodge. Sim, Pipo, Renan Lodge, sim. Sim. Porque, querendo ou não, rapaziada, nunca se sabe o que pode aparecer nessa convocação. E eu acho que vai ser um desses 3 nomes, tá? Seria legal um Luciano Juba? Seria. Vou ser bem honesto, seria legal. Por mais que eu acho que ele não vai ser titular, tá? Ele seria titular se o Brasil... Imagina, o Brasil vai pegar primeiro o Marrocos, depois pega Haiti, né? E depois o último jogo pega a Escócia. Se o Brasil ganha de Marrocos e ganha do Haiti, eu acho que o último jogo ele coloca uns reservas assim pra jogar, né? Então eu imagino que esse lateral reserva pode entrar o Juba, o Caio Henrique, o Renan Lodge, enfim... com isso, minha convocação seria o Luciano Juba para ser o lateral esquerdo reserva, tá bom, rapaziada? Porém, eu não sou contra um Caio Henrique. O Renan Lodge eu realmente não sei, ele voltou pro Galo agora, né? Tem que ver como que ele vai encarar isso, como que ele vai jogar, porque querendo ou não, ele ficou muito tempo parado. Eu acho que por isso que ele sumiu um pouco do cenário. Ele ficou muito tempo parado com essa confusão que ele teve no Al Hilal. Então, eu acho que depende muito de como que ele vai atuar até lá a Copa. Mas hoje eu convocaria o Luciano Juba, tá? Alexandro e Luciano Juba. Me diz aí nos comentários se também tem algum nome de lateral esquerdo que você acha que poderia ser melhor. Quem botar Matheus Bidou, vocês estão de sacanagem. Eu sei que tem muito corintiano que me assiste. Obviamente, um grande abraço pra vocês. Mas, enfim, eu colocaria o Alexandro e o querido Wanderson, beleza? Agora, gente, o meio-campo é uma coisa muito, muito, muito difícil, porque são vários nomes, tem as cativas, e eu acho que as cativas vão aparecer muito porque o Ancelotti vai no safe. Ele vai no safe. Quando ele fala que ele, já tenho a minha lista quase pronta, eu acho que ele vai no safe. E eu penso igual a ele um pouco, tá? Nessa questão. Ou seja, no meio campo você já pode ver Casemiro, a gente já pode pensar aqui no Casemiro, jogando aquela função defensiva, né? Aqui o mais recuadão. Casé é muito bom e tem jogado muito bem pelo United, tá? Eu tô gostando de ver esse final de temporada do United assim, porque o Casé tem feito umas ótimas partidas, tá? Ele realmente melhorou.
A gente também tem o nosso querido Bruno Di, que eu acho que vai ser titular também junto com o Casemiro. Bruno Di também vai ser desse lado. Agora, no lado esquerdo, tem muitas opções do que pode acontecer aqui. Porque os nomes que eu separei para vocês aqui: Andrei Santos, Paquetá, Ederson da Atalanta. E também tem mais um aqui que, obviamente, seria um pouco mais ofensivo até. E eu sei que muita gente vai achar meio loucura. Muita gente vai não querer ele na seleção, mas tem que sempre ter em mente que o menino Ney, se ele melhorar, se quando ele voltar agora, querer jogo que nem ele quis no final do Brasileirão ano passado, tem chance dele vir entrar nessa convocação. E como eu disse pra vocês, ia ter que ser um esquema onde o Casier vai jogar, vai ser aquele 4-3-3 com dois defensivos e um meio que de criação. O Neymar jogando aqui, tá? Eu não acho que o Neymar vai jogar de ponta. Eu não acho que o Neymar jogaria de ponta. Eu acho que o Neymar, o Ancelotti colocaria ele na lista dos meio-campistas, tá? Então o Neymar ficaria aqui no meio-campo, beleza, rapaziada? Então, seria esse o caso se o Neymar chegasse, tá? Se o Neymar chegasse, seria esse. Porém, Paquetá, aquele esquema de 4-3-3 com dois M6, que é meio campistas, e um volante aqui, Casemiro, Guimarães e Paquetá pode ser. Acho que o Andrei Santos é muito meio que ofensivo, defensivo para jogar nessa função do Paquetá. Porque aqui a gente tem um volantão, a gente tem um box-to-box e a gente tem um cara mais ofensivo que seria o Paquetá. O Ederson também eu acho que eu jogaria mais na função do Bruno Guimarães ou do Casemiro, sabe? Então, pra mim, seria esses nomes que eu acabei de falar pra vocês. Bruno Guimarães, Casemiro, Neymar, querido Paquetá, Ederson e o querido Andrei Santos. A gente pode ver mais um nome desse daqui nesse meio campo, tá? Eu acho que pode ainda botar um nome e a gente teria que ver o que o Ancelotti vai querer. Ele vai querer mais um defensivo, que a gente tem André, tem João Gomes, que também acho que são bons nomes pra convocar. Ou ele vai querer um cara mais ofensivo? Aí realmente eu tô na dúvida. Ele vai querer pegar talvez até um moleque jovem pra ele já ter a primeira experiência na Copa, um Breno Bidon, sabe? Depende muito, gente. Depende muito do que o Ancelotti vai querer. Mas eu acho que esses nomes que eu acabei de citar aqui pra vocês são os nomes que já estão na ponta da língua do Ancelotti. Com menção para o Neymar, que obviamente se ele voltar bem, eu acho que ele vai estar nessa lista, beleza, rapaziada? Se ele voltar bem. Se ele não voltar bem, se ele não voltar naquele mais ou menos pra ok, eu acho que ele não vai estar nessa lista. Então, já botem em mente que tem chance disso acontecer, beleza? Mas, como eu disse, Bruno Guimarães, Casemiro, Andrei Santos, Ederson, Paquetá são nomes que eu acho que o Ancelotti já tá escrito aqui e eu também concordo com ele. Acho que não tem muito pra onde fugir. Você pode até pensar em mais ofensivos, como eu disse, pode botar mais nomes assim, como Matheus Pereira, talvez até o pessoal goste de falar do Matheus Pereira, do Cruzeiro. Eu acho que o Matheus Pereira já teve seus momentos na temporada passada que estava melhor do que ele está atualmente. Porém, nunca se sabe, né? Ano de Copa, o pessoal, chegando perto da Copa, começa a jogar para um caralho, né? Então a gente tem que também pensar nisso, tá? Mas enfim, obviamente vocês podem sugerir alguns nomes nesse meio campo também pra gente. Mas eu acho que essa é a realidade que a gente tá agora, beleza? Agora, pro nosso querido ataque, gente. O nosso querido ataque. O que vai acontecer com o ataque do Brasil? Cara, o ataque do Brasil, eu acho que vai ser o que tá quebrando a cabeça do Ancelotti agora. Eu acho que o que tá quebrando a cabeça do Ancelotti agora é o ataque. Por quê? A gente sabe que Vini vai estar, Vini Júnior vai estar, e aqui também o Estevão se cativou. O Estevão merece muito aqui. Mas o problema é, gente, o Rafinha também joga muito. Aí o quê? Ele vai botar um Rafinha de falso 9 aqui, tá ligado? Ó. Vamos dizer que, por exemplo, aqui ele bota o Paquetá pra começar, né? E aqui ele bota um Neymar, assim. Sabe? Imagina que ele faz um time assim, nessa triangulação assim. Ele pode deixar o Neymar no banco, obviamente, e botar o Rafinha aqui, né? Ele vai botar o nosso querido Rafinha aqui, né? Também pode fazer essa função assim de falso 9, né? Pegando meio de meio atacante. Pode ser que ele faça isso também, deixando o Estevão e o querido Vini, mas ele fez isso muito no Real Madrid, sabe? Com o Bellingham fazendo essa função aqui. Não sei se vocês se lembram, mas ele pode fazer isso também. Porém,
Tem um lado meu que também acredita que ele pode, obviamente, partindo nesse 4-3-3. Vamos botando aqui o Paquetá, né? Obviamente. Eu não sabia que você podia mexer, tá? Desculpa. Eu só percebi agora que você podia mexer. Mas a gente tem que falar dele também, né? O nosso querido Bob. Nosso querido Bob, gente. O nosso querido Bob. Ele tem que estar. E ele vai estar lá. Ele vai estar lá. O Bob também merece. Ou seja, Vini, Rafinha, Endrick, Estevão, João Pedro. A gente não pode esquecer do João Pedro do Chelsea também. É um ótimo jogador que eu acho que vai estar. Tem que estar na convocação. Eu convocaria João Pedro. O querido Rodrigo também para ser reserva do Estevão. Eu acho que o Rodrigo perdeu a vaga para o Estevão. O Estevão hoje em dia é o titular nessa ponta direita. O Rodrigo ainda acho que vai ser convocado, tá? Mas ele não vai ser o titular. Beleza, rapaziada? Então fiquem com isso em mente. Agora vocês estão pensando, mas pô, teve Estevão, Vini, Rafinha, João Pedro, Endrick, Rodrigo. Ainda faltam alguns nomes, né? Você pode escolher mais 2 nomes, mais um nome. Depende, de novo. A gente já tem os 11 mais os reservas. Agora entra naqueles alternativos. Ele pode chamar mais um zagueiro, ele pode chamar mais um meio-campista, sabe? Depende muito, né, gente? Depende muito do que ele vai querer fazer, o Ancelotti. Porém, o que eu tô pensando aqui? No ataque, vocês percebem que a gente precisa de um cabeça de área, né? Se der merda, a gente precisa de um cabeça de área. E na minha opinião, tem três opções. Três opções para ser esse cabeção de área. Richarlison, que é o que o Ancelotti gosta muito, muito, muito mesmo, sabe? Eu acho que tem muita chance dele brotar, tá? E agora tem 2 nomes que eu acho que tem as suas próprias características e eu acho que o Ancelotti está olhando para esses 2 e ele tá pensando assim: quem tiver melhor eu vou levar. E atualmente Igor Thiago e Pedro são esses 2 nomes, na minha opinião. Agora, o que acontece? Igor Thiago tá muito na frente do Pedro. O Igor Thiago, pra mim, tá muito na frente do Pedro pela temporada que ele tá tendo no Brentford e tudo mais. Eu acho que ele vai estar nessa próxima convocação, tá bom? Eu acho que ele vai. Porém, o Pedro, pra mim, eu acho que ele tem esse olhar especial, muito porque joga no Flamengo, obviamente. E também, cara, eu acho que quando o Pedro engata numa boa forma, e a gente sabe que ele tá voltando de lesão agora, ele ainda não começou bem, ele tá bem mal, na minha opinião, sendo bem sincero com vocês, ele tá bem mal. Mas a gente sabe que quando ele tá bem, ele pode ser essa terceira da reserva opção. O Brasil tá perdendo, o Brasil precisa de um gol, ele vai botar ou o Igor Thiago ou ele vai botar o Pedro. Na minha opinião, agora, Igor Thiago. Igor Thiago vai ser esse nome agora, Igor Thiago. Mas eu acho que desses últimos nomes no ataque tem Richarlison, Pedro e Igor Thiago. E eu acho que se você quiser forçar, e dependendo de como vai estar até lá, o Ancelotti pode estar, talvez, olhando para o Vinícius Mbappé? Talvez. Isso seria uma forçação de barra minha também, tá? Mas depende de como ele também vai estar na Copa. Porque, querendo ou não, gente, ele tá com 22 jogos, ou 22 gols. Agora eu esqueci, gente, mas 22 jogos ou 22 gols em 20 jogos pelo Grêmio no Brasileirão. Isso é loucura. É um baita de um atacante pro Grêmio. E eu acho que também seria uma opção. Mas é claro, eu acho que o Pedro e o Igor Thiago estão na frente dele. Por mais que o Pedro não esteja jogando nada, eu acho que seria uma opção safe do Ancelotti. E essa opção é aquela terceira, que fudeu, preciso botar um atacante de área ali pra botar pressão. Tem o Igor Thiago no banco, tem o Pedro no banco, tem o Vinícius no banco, por exemplo. É isso que eu quero dizer nessa opção agora, tá? Então fique em mente que, tipo, esses são os nomes que eu acho que pode estar olhando. E, obviamente, eu trouxe esse nome do Vinícius. Eu não sei se o Ancelotti está olhando esse nome, porém, é um nome que eu estaria de olho, beleza? Então, Vinícius seria esse outro nome, beleza? Pra mim, tá? Só porque ele tá numa forma muito boa no Grêmio e eu acho que merece ficar de olho, tá? Mas Igor Thiago, eu acho que hoje seria o convocado para essa posição, beleza? Porque é um atacante de área, um atacante que, cara, querendo ou não, irmão, precisa tá ali. Mas o Ancelotti também pode escolher o Richarlison, tá? Eu acho que essas são as opções dele. Beleza, rapaziada? Gente,
Esses são os nomes que eu acho que eu falei, é o que eu falei, eu acho não, é o que eu falei para vocês aqui, que eu acho que vão estar na Copa e que eu convocaria, beleza, rapaziada? Essas são as posições, eu acho que, mais uma vez, reafirmando isso, o Ney seria muito, muito, muito bom se ele tivesse em boa forma, se ele tivesse com condições, porque ele pode fazer diferença nesse time. É o único jogador que, cara, não tá bem e realmente, se ele melhorar, ele vai ser convocado. Isso é certo, né? Por exemplo, como eu disse pra vocês no caso do Pedro. Por mais que o Pedro melhore, ele ainda tem que mostrar algo absurdo pro Ancelotti querer olhar pra ele, sabe? Então acho que tem isso. O Neymar não. Se o Neymar mostrar que está bem, está jogando bem, eu acho que o Ancelotti já convoca ele. Então fiquem em mente com isso, tá? Com isso em mente. Fica com isso em mente, tá, rapaziada? Essa seria a minha convocação. E eu acho que essas seriam as melhores opções que a gente tem atualmente, beleza? Tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Agradeço demais quem já puder deixar o like e compartilhar comigo. Essa seria a minha convocação para a Copa do Mundo. E possivelmente a convocação do querido Ancelotti? Não sabemos, né? Tamo junto. Valeu.